Bom, eu vou começar com uma pergunta mais geral, né? Que eu pediria aqui, então, que vocês se apresentassem e falassem um pouquinho sobre o percurso de vocês nas artes visuais, né? Como é que vocês... onde é que vocês se formaram? Como é que entraram? Como é que foi o mosquitinho que picou vocês nas artes? E aí vocês se organizam, não sei como é que vocês preferem dividir para responder. Cada uma conta um pouco, né, Dan? Quer falar? Quer começar? Posso começar. Aí depois a gente vai trocando. Bom, primeiro eu quero começar agradecendo pela oportunidade. Eu acho que falar sobre esse filme, falar sobre nós como um todo, né, como nação, como cidadã, como mulheres. Então, para mim, para a gente, de uma certa forma, é uma grande satisfação e saber que esse filme pode circular e ele pode fazer com que as pessoas pensem ou que sejam provocadas a pensar sobre algumas coisas que apontam o filme. Bem, a minha trajetória no audiovisual, ela tem um pontapé inicial a partir do momento em que eu me sinto muito pesquisadora na universidade. Eu comecei a faculdade de jornalismo e comunicação social. Foi na universidade que nós nos encontramos como parceiras de trabalho e também como parceiras de vida, que é assim que a gente se identifica hoje em dia, né? Na realização desses produtos e também por identificação das nossas convicções políticas, né? E de repertório. E aí, na universidade, eu sempre quis trabalhar com audiovisual e eu fui para a universidade querendo trabalhar com documentários. Isso eu já sabia desde o início, eu não tinha, a princípio, grandes motivações para trabalhar com televisão. Bom, de lá para cá, muita coisa aconteceu. Eu e Cristina, né, desenvolvemos trabalhos na nossa produtora. Esses trabalhos sempre foram do ponto de vista de produções audiovisuais que pudessem formar líderes comunitários, ou que pudessem colocar em questões os debates. Então, a gente sempre compreendeu que o audiovisual é uma ferramenta de mobilização e nos agregamos a projetos desta forma. Não só em projetos ligados a ONGs, mas também, inclusive, projetos ligados até em algumas empresas que tinham um olhar diferente com relação ao seu funcionário, ao seu colaborador. Fizemos até trabalhos nesse sentido. Paralelamente a isso, tem o meu trabalho como pesquisadora de audiovisual, né? Eu não só sou professora universitária do curso de cinema, como também sou gestora da área da economia criativa à universidade que eu sou vinculada aqui no Brasil, que é uma universidade particular. Né? E aí eu acho que é um encontro, né? Pensar o mundo do audiovisual é você também pensar através de uma posição política, de definir o ponto de vista através não só da pesquisa, mas também na montagem e também na distribuição. Então, a minha trajetória é nesse sentido. Hoje em dia, atualmente, eu me divido um pouco mais para o trabalho docente do que para o trabalho de produção independente, mesmo porque o cenário independente do Brasil ele é muito complexo e você precisa de muito tempo para lidar com isso. Então, mas eu me situo no campo das artes visuais ou como pesquisadora, ou como docente, ou como gestora de conteúdos, né, dessas novas gerações. E estamos aí trabalhando. Tá ótimo. O meu processo no audiovisual começou um pouco antes que a Dani, porque eu sou um pouquinho mais velha que a Dani. E a gente se encontrou, de fato, na universidade, mas eu morava em Bruxelas, eu fui para Bruxelas com 19 anos e comecei a fazer cinema lá. Né? Fui por causa do meu pai e acabei fazendo 2 anos lá de cursos livres e tive uma experiência na universidade durante 1 ano. Depois eu acabei não terminando, porque eu me casei e voltei para o Brasil. E foi aí que a gente se encontrou, né? A gente fez PUC, né? Comunicação Social na PUC. E aí a gente se encontrou, mas a questão do cinema sempre é uma coisa que esteve sempre presente. Eu também sou professora universitária, né, numa universidade particular aqui de São Paulo, no curso de rádio e televisão, enfim, e a questão eu até conversei isso com um aluno ontem, né, quando eu estava,
ir para o audiovisual, num primeiro momento, na adolescência, para mim, estava muito vinculado à produção de animação, que eu tenho aí um apego, um vínculo, né, forte. Mas a questão do documentário, quando eu fui para a Bélgica, do cinema do real, né, como os franceses dizem, me pegou pelo fígado, né? E aí quando a gente se encontrou, eu e a Dani, tinha esse desejo muito forte, né, de produção de documentários independentes, né, de desbravar isso, né? A gente montou uma produtora juntas, que a gente chegou a ter sede em São Paulo, mas como o Brasil é um lugar muito instável, as coisas não se mantêm, né? A gente tem governos que priorizam a cultura e a gente tem incentivo e a gente consegue sobreviver e a gente consegue viver disso. Então, a gente teve um período muito fértil de produção durante o tempo da produtora. A produtora ainda existe, mas é isso, né? As instabilidades não permitem nesse momento que a gente tenha ela concretamente, né? Se as grandes produtoras no Brasil não estão conseguindo ficar em pé, imagina as pequenas, né? Então, políticas públicas relacionadas à produção audiovisual e à cultura muito instáveis, né? Então, passado esse período de estabilidade e de produção, né? A gente conseguiu finalizar esse projeto, que foi o nosso primeiro documentário, né, o Atrás de Portas Fechadas, com muita dificuldade, né? Outro dia eu estava lendo a sinopse de um filme do Festival É Tudo Verdade, que está acontecendo online, né? Você pode acessar os filmes que foram selecionados nos links que eles estão disponibilizando. Aí estava lendo lá um documentarista contando que levou 10 anos para fazer o filme. Eu falei, puxa, eu conheço essa história, né? Não acho que isso é um sinônimo de persistência, acho triste, né? A produção independente sofrer tanto para realizar um documentário, né? E tantos documentaristas passarem por isso, né? Enfim, acho que nossa trajetória é essa. E nesse momento, desde que a gente lançou o filme em 2015, a gente não conseguiu engrenar em outro projeto, né? Pela instabilidade do país e pelas necessidades do cotidiano, né? Ter que dar aula, ter que fazer as coisas, e, enfim, tem que viver, né? Sim. Mas eu acho que, enfim, é isso. E o que levou, digamos, vocês a abordar as questões relacionadas com a ditadura nesse documentário? Como que surgiu a ideia? O que motivou vocês a trabalharem? Porque eu acho que vocês já tinham em mente que queriam trabalhar com documentários, com montagens a partir de documentos e etc., né? Pelo que eu li um pouquinho no site da produtora. Mas como que surgiu a ideia de trabalhar com o período da ditadura, em especial com o contexto das mulheres, né? Da participação das mulheres nesse período? Vou falar dessa, complementa, ou fala, enfim. Então, eu acho que a Dani acabou entrando de cabeça numa história, acho que sempre mobilizou nós duas, mas para mim tem um viés pessoal, né? Minha mãe foi militante, né, ativista nas organizações de esquerda durante a ditadura militar. Minha mãe ficou 1 ano presa, né? Ela era menor de idade, então ela ficou presa, prisão domiciliar durante 1 ano, com agentes do DOPS na frente da casa para garantir que ela não pudesse sair. Então ela ficou presa dentro de casa, né? Eu venho de uma família, minha avó era do Partido Comunista, né? Então eu venho de uma família militante nesse sentido. Eu vivi, né, embora eu nasci em 72, no auge do recrudescimento da ditadura no Brasil, e eu vivi, né, todo esse processo. Quando a ditadura acabou, eu tinha 10 anos, né? Então, eu lembro, a minha memória, né, ela é muito
habitada por conversas, por exemplo, da minha avó, quando minha mãe, minha avó tinham discussões políticas e no final, e se a gente estava perto, elas falavam, isso não pode ser comentado na escola, né? E lembro de episódios, né? Um episódio que me marcou muito na minha infância foi quando o Fernando Santa Cruz desapareceu. Ele era muito próximo da minha mãe. E eu lembro vagamente disso, né? De ir com a minha mãe, e a minha mãe falava, a gente vai num lugar que vocês não podem contar que a gente foi. Então, assim, tem flashes, né? Eu não sofri, mas diretamente, minha mãe não faleceu, não morreu, não foi assassinada, mas tem um sentimento aí de uma opressão muito grande, né? De um cotidiano velado. E sempre me mobilizou esse assunto, né? E quando eu encontrei a Dani também com essa força, né? E eu acho que aí ela fala, mas e aí a gente se encontrou e começou o processo de pesquisa, né? Acho que a Dani pode falar um pouco desse encontro e das questões dela, né? Das mobilizações dela. Eu acho que mobilizou nela. Por um viés quase na contramão, eu tive um outro tipo de mobilização que me fez embarcar nessa grande jornada aí, que estamos, né? Não encerramos, estamos. O filme tem essa coisa né, de se perpetuar, assim. Eu sou de uma família aberta para se conversar as coisas, os debates. Minha mãe é professora, mas ela é professora de educação infantil, a gente é aposentada. Uma família muito simples no sentido das suas reflexões, mas ao mesmo tempo muito suscetível para ser captada no movimento de alienação, quando você não tem os movimentos que identificam os processos históricos. Então, a minha primeira ligação com o período da ditadura militar foi na escola, que eu tinha uma professora de geografia, e ela dava geografia política, ela não dava só a geografia. Ela explicava os mapas, e a partir dos mapas ela falava dos conflitos e das disputas. E eu lembro dela até hoje, sei o nome dela, obviamente me marcou. E aí, nesse processo, quando foi me revelado um momento recente, que na época nós tínhamos vivido, ainda muito recente em termos de perspectiva histórica, mas eu, no ginásio, né, ainda tinha acabado de acontecer, assim, o processo de anistia, se eu piscava, era o quê? 7, 8 anos. Tinha acabado de acontecer. E eu falava, gente, para onde foi tudo isso? Porque eu tinha uma relação muito, muito próxima com essa professora. E eu olhava ao meu redor e eu não via as pessoas falarem sobre isso, eu não via essas sequelas, eu não via essas marcas, eu não via movimentação política, eu não via relatos, eu não via os memoriais. Hoje em dia eu consigo verbalizar o que eu não via, em função dos meus estudos, em função das nossas próprias buscas. Mas era um sentimento muito de esquizofrenia, sabe? De que história é essa, né? E aí eu fui para o questionamento, para o meu próprio questionamento, aí nas minhas buscas, nas minhas leituras, né? Na nossa época, você não tinha tanta mobilidade em termos de assistir coisas pelo YouTube, pelo Google, mas você tinha como ir atrás de informação. Então, eu fui para os livros. E aí, quando eu estava na universidade, eu já estava sensível a essa discussão. Eu já tinha uma busca sobre esse silêncio. Não era à toa que eu estava querendo discutir documentário. Não é à toa que eu entendia que o documentário era uma versão de uma realidade, né? E aí, quando nós nos percebemos frente a um desafio que nos instigou muito, né? E chegamos numa questão crucial, que era uma discussão entre o privado e o público, que é inerente a nós, mulheres, o tempo inteiro, né? Indiferentemente ao período. Então, nós também estávamos vivendo isso como jovens adultas, na época. A Cristina já era mãe na época, então ela mais do que eu, talvez, vivia uma realidade
idade mais consolidada nessas discussões de família, eu ainda não, enfim, mas isso me mobilizou, né? Então, o período em si, acho que tem uma questão mais ligada a esse silêncio da minha adolescência, que eu não entendia, né? Não havia uma compreensão clara, e uma indignação também, né? Desse silêncio, desse ocultamento, né? Que eu acho que, assim, fazendo rapidamente um cruzamento, que é muitas das causas que a gente está vivendo hoje em dia, né? Não falar sobre o que aconteceu, né? Enfim, eu sei que a gente deve talvez chegar nisso com mais propriedade lá na frente, mas eu acho que esse silêncio, que é o que a gente tenta construir no filme, era muito forte para a gente. E a gente demorou um pouco para chegar nisso, né, Cris? De entender e de concretizar isso na montagem. Eu ia justamente agora perguntar sobre a montagem, né? Queria que vocês comentassem um pouquinho, porque vocês já disseram que foi um filme que demorou que vocês demoraram para concluir a montagem dele, né? Pelo que eu entendi. Então, eu queria que vocês comentassem um pouquinho como é que foi o processo de coleta de documentos, o processo de montagem, quais foram as dificuldades e que vocês encontraram nesse meio de caminho, né, os principais desafios ou os insights que vocês já tiveram depois que já tinham iniciado a montagem. Cris, eu posso falar da pré-produção e você fala da montagem, pode ser? A gente teve uma pré-produção muito rápida. A gente mergulhou literalmente, tínhamos encontros diários, tínhamos leituras diárias. É um período que a gente lembra com muita saudade, né, Cris? Porque de fato foi assim muito energizante para nós duas. Então nós tivemos uma pré-produção de pesquisa rápida, durou 7 meses, assim, todos os dias praticamente, uma média de 10 horas por dia. E as leituras incluíam muitas coisas, incluíam desde leituras de livros bibliográficos autorais, né, de testemunhos de vida, iam de artigos científicos, visitas a acervos. Na época nós morávamos em Campinas, então nós tínhamos o acervo da Unicamp ao nosso lado, belíssimo, né? E aí chegou um momento na pré-produção que a gente sentiu a necessidade de fazer entrevistas de reconhecimento, né, para começar a concretizar quem eram essas mulheres, possivelmente personagens, e também começamos a estabelecer uma rede de contato com essas mulheres, né? Tudo isso foi pré-produção, foi muito rápido. Acho que é importante considerar que isso foi numa época em que não tinha WhatsApp, a internet era assim, internet 2.0 ainda, então era basicamente e-mail, não tinha acervo, não tinha dados nessa nossa grande biblioteca virtual e digital de hoje em dia. Então foi lista de telefone, foi ligando e conversando a princípio com essas mulheres, até o agendamento das entrevistas. A gente teve, obviamente, por razões desse silêncio que a gente falou, de uma forma geral, uma recepção muito favorável, no sentido de marcação de entrevistas das mulheres que se posicionaram contra o golpe militar, obviamente. E aí, o nosso grande desafio antes da realização das entrevistas, porque a gente fez a pré-produção e a produção de 80% do filme, que foram as gravações nesse período, né? 2004, Cris? 2003? Agora eu me perdi um pouco nas datas que nós gravamos. 2004. Isso, Até porque o filme tem essa textura histórica também, uma linguagem, né, dessa época que nós captamos. E aí, enfim, o nosso grande desafio era encontrar mulheres que se posicionaram a favor do golpe militar, que no olhar delas, né, era a favor, enfim, de um momento de proteção à nação. E nós encontramos esse grupo de mulheres ainda organizado, né, na cidade de São Paulo, que era próxima a Campinas, e que estavam muito dispostas a nos falar e nos dar entrevistas, e aí nós fizemos todas as gravações na sede da entidade, né? Então, e aí nós terminamos toda a parte de produção, digamos assim, do filme, e tivemos que depurar o filme para poder montar.
E aí eu deixo essa parte um pouco mais com a Cris, porque esse processo de depuramento, na minha reflexão, ele não, nesse momento, ele não é só em função do tempo e da dedicação. Nesse momento, acho que foi o tempo do documentarista mesmo, sabe? De entender até o nosso próprio processo. Poderia ter sido mais curto, mas a gente precisou de um tempo para decupar mesmo internamente tudo que a gente ouviu. Eu acho que esse tempo, né, não só pelas condições, né, mas porque a gente também estava tocando a produtora, eu tive outro filho, a Dani casou, as questões pessoais, né? A vida vai. E a gente estava muito firme em fazer consolidar, né, a produtora e dentro aí trabalhando com o terceiro setor e com produção independente. Então, a energia estava em vários lugares, né? E tinha esse tempo de maturação do filme, né? A gente fez uma primeira decupagem das entrevistas, que eram 16 mulheres, e as entrevistas eram longas, né? Então, e depois decupou de novo para começar a construir uma linha narrativa, né? Para tentar construir aí uma história que desse conta de como essas mulheres, em posicionamentos diferentes, né? Uma parte dessas mulheres ali a favor do que estava acontecendo, a favor do golpe militar, muito vinculada aos militares que tinham tomado o poder, mulheres da elite brasileira, né? Econômica, militar, né? E as mulheres que combateram a ditadura, né? Que dedicaram suas vidas a isso, né? E a gente precisava entender o que significava, né? O terreno era o mesmo para todo mundo, então a ditadura, e esse terreno que possibilitou que essas mulheres saíssem de suas vidas particulares, privadas, saíssem do âmbito privado e assumissem funções na vida pública, a partir desse contexto, né? E aí a gente queria explorar na montagem a especificidade desse movimento, né? De cada uma das mulheres que ficaram no filme, né? Então, não houve uma hierarquia entre elas, não, mas houve assim o que dava conta da construção dessa narrativa na montagem, né? E aí abordar como que eu saio, né? Como que eu tomo a decisão de virar militante, porque todas elas viraram, cada uma aí com suas frentes ideológicas, e dou conta das questões femininas, né? E feministas, né? E a gente percebe que em ambos os terrenos, em ambas as ações, isso não era uma questão, isso não era uma discussão, né? Sim. Então, a montagem tinha esse desejo e de contemplar esse silêncio e, ao mesmo tempo, esse silêncio histórico, né? O Brasil, diferente da Argentina e do Chile, que tiveram aí processos de justiça de transição, né? E de reparação, o Brasil não teve. Então, isso que a Dani conta desse silêncio, né? Que a gente dependia da iniciativa de alguns professores, né? Da iniciativa de alguns professores para quebrar esse silêncio na sala de aula e contar para a gente o que tinha acontecido. Então, a gente queria retratar isso e um outro aspecto que também determinou a montagem, que é a recorrência dos eventos políticos no Brasil, né? Uhum. Ora, veja lá o que nós estamos vivendo. Inimaginável há 6 anos atrás. Aliás, quando a gente terminou o filme em 2015, ou quando a gente começou o projeto em 2004, inimaginável, né? A gente é testemunha ocular da recorrência, que é uma coisa que a trilha sonora tenta dar conta, né? Ela fica em looping. A trilha volta sempre no mesmo ponto. A função estética da trilha nesse momento é justamente simbolizar essa recorrência. A gente não resolve as nossas questões, né? Sim.
E uma outra coisa que para a gente seria importante ouvir assim de vocês é como é que vocês veem o lugar da mulher nas artes, tanto agora, né, quanto quando vocês começaram, né, nas artes, e se vocês tiverem como abordar, como que vocês veriam, né, a questão da mulher nas artes no período da ditadura. Então, qual que é o lugar da mulher nas artes na época da ditadura, na época que vocês começaram esse trabalho e hoje em dia? Difícil, né? Difícil. Eu não gosto muito da resposta. Ai, melhorou. Melhorou por um número muito pequeno de mulheres. Difícil, exige muita luta, muito posicionamento pessoal, público, em todos os momentos, em todas as instâncias. Exige da gente que a gente fique conectada, que a gente fique alinhada, ou que a gente exige uma atenção muito grande. Eu acho que tem conquistas, mas eu acho uma cilada a gente ficar supervalorizando essas conquistas, porque a maioria das mulheres do mundo não chegaram nem perto de algumas conquistas que, por exemplo, nós três aqui conseguimos, né? A gente vê os números, né, do feminicídio e só sobem no Brasil. E a mulher artista, como qualquer mulher em qualquer profissão, é muito complicado. Não acho que é fácil, não, né? Eu acho que a gente tem que... É um estado de alerta constante, né? Se a Dani quiser falar alguma coisa... Eu não sou muito otimista. Não, eu estava pensando aqui, né? Acho que é legal essa provocação da Laís. Assim. Laís, eu não sei se porque a gente está tão mergulhado no momento atual e também porque a gente vem como tema central discutindo os enfrentamentos, os embates, né? De uma atitude feminista, né? No seu sentido amplo mesmo né, de rede, de apoio, que eu acho tão pequeno, talvez, a gente discutir a mulher na arte, sabe? Eu não estou de forma nenhuma menosprezando o seu questionamento. Eu estou dizendo, acho que talvez seja mais urgente a gente se ver ainda mais como rede e como um cruzamento mesmo de apoio para olhar o quanto pouco nós caminhamos, o quanto nós temos que nos apoiar, e nós, estou falando como comunidade mesmo, não só as mulheres entre mulheres, né? Acho que tem o local da fala, obviamente, mas a gente tem já pessoas muito sensíveis a essa discussão, que não são necessariamente do gênero, nascidas femininas, mas se sentem, né, corresponsáveis, assim, nessa relação. Mas eu estava fazendo uma reflexão, assim, eu falei, poxa, se tem uma coisa que pra gente, no processo do filme, era algo que nós pensamos durante a montagem, né, que foi esse descortinamento de que não era importante de ter o posicionamento político, você falar de questões inerentes ao gênero, eu acho que hoje, mais do que nunca, dentro de todas as questões políticas, de liberdade de expressão, a gente tem que continuar falando sobre as nossas especificidades, os nossos quereres, as nossas forças de trabalho. Não fosse importante, é como se isso fosse colocado novamente para debaixo do pano, porque a voz delas, nos seus grupos de trabalho, delas, estou falando das nossas personagens, fazendo uma menção ao filme, também não eram menos importantes. Quando nas entrevistas elas falavam, não, eu questionei, por que eu posso ser uma líder só porque eu sou uma mulher? Então, acho que sim, a mulher artista ainda tem esse rótulo de frágil, tem esse rótulo muitas vezes de, ela é sexualmente mais mal resolvida, ela abandonou toda a sua vida particular em função disso, e aí palavras de baixo calão. Eu acho que essa recorrência com relação à posição da mulher, ela não está num passado distante, ela ainda está nas ruas, sabe? Então, eu acho que nesse ponto de vista, a gente tem mulheres artistas populares,
trovadoras, cantoras, artistas de rua, que são tão fortes e autônomas quanto muitas vezes trabalhos mais complexos do ponto de vista da sua realização, né? Então eu sinto um pouco assim, eu acho que eu me sinto muito em rede, sabe? Então eu vou perguntar agora, voltando então um pouquinho para o contexto mais do documentário de vocês, como que vocês veem que o contexto retratado ali, ele tem ecoado, ele tem refletido ou até refratado no contexto atual do Brasil? Como é que vocês veem que o momento do passado dialoga com o momento atual no Brasil? Então, eu acho que tem uma ponte, né? Que não se desfaz, né? Uma ponte. Quando a gente fez o documentário, a gente teve uma percepção de que aquelas mulheres, as histórias que elas contavam, embora elas tivessem vivido no passado, aquilo fazia parte da constituição do presente delas. Aquilo tudo tinha provocado consequências significativas ali no presente delas, né? E isso não é uma questão particular de cada uma delas, individual. Quando você escuta as falas das mulheres da entidade feminina ali que apoiou o golpe militar, é o discurso vigente, né? É a tal da ameaça comunista que é sempre uma questão, né? E que é preciso fazer várias coisas, né? Promover várias ações que justifiquem o combate a essa ameaça que volta, né, o tempo inteiro, né? Tanto que a gente tem um discurso um pouco mais progressista hoje, sem se identificar como comunista ou socialista, e no Brasil você é chamado de comunista, né? Basta você ser um pouco ter um discurso mais humanista, né? O fato de você ser humanista no Brasil, em muitas partes do mundo hoje, você é chamado de comunista. Então eu acho que ali de ambos os lados há convicções com relação ao posicionamento delas, que não é simplesmente um posicionamento ideológico, é um posicionamento de vida, e é o acirramento que a gente vive hoje, né? Esses posicionamentos nunca deixaram de existir, e nunca deixaram de existir justamente porque a gente não supera as nossas questões históricas, né? Para avançar para um outro terreno que não seja esse, né? Dessa separação, não, eu acho que dessa guerra, não é uma separação, é uma guerra de interesses, né? De um lado, o discurso e a prática de quem quer o país colonizado, dominado, submisso, com uma elite que nunca saia de onde ela está, e do outro, né, uma prática que quer um Brasil emancipado, livre, com acesso e inclusão de todos, né? Então eu acho que é essa atualidade, né? Eu acho que essa é a briga, né? Tem dois Brasis aí, dois projetos, um que quer superar o colonialismo e um que não quer acabar com isso, não. Eu acho que, complementando o que a Cris estava falando, a gente talvez não imaginava que a gente poderia sofrer de novo essa polarização que a gente está sofrendo, né?
e com essa intensidade e, ao mesmo tempo, também as bandeiras sendo resgatadas, as bandeiras de um tempo que não existe, né? Então, não existe no sentido do contexto que ela é colocada. Então, a gente vê, obviamente, um processo grande de alienação política, né? Eu estava encerrando o pensamento. Então, eu estava dizendo o seguinte, a questão da polarização, né? E mais do que isso, eu acho que, assim, esse processo de alienação política, ele é tão intenso, ele é tão grande, que a gente não pode ter um olhar, e aí talvez seja inocência da minha parte, seja o que for, de que as pessoas que não estão vendo a realidade dos fatos, porque muitas pessoas não estão vendo o grave momento que a gente está enfrentando. Não estou falando nem em função do Covid, estou falando desse arroxo, desse acirramento político, dessa luta das nossas instituições por estarmos vivendo uma democracia com liberdade de expressão, com liberdade de posicionamento. Enfim, muitas pessoas não estão vendo isso mesmo. Mas o que eu queria dizer é que isso também é uma escolha, sabe? Isso também é um posicionamento político. E você não está sensível às discussões, ou você não está aberto para troca, você ser esquivo a isso, não pode ser colocado apenas ou exclusivamente na conta de uma alienação política, né? Por mais que nós somos acadêmicas, a gente sabe desse movimento, desse fluxo, que é um projeto político, econômico também, você ter uma população facilmente ao seu controle, né? Mas você não ter abertura para o diálogo, isso é o que, de fato, mais me assusta nesse momento de polarização, porque ainda que eu não tenha vivido o nosso tempo mais crítico, no nosso último golpe militar, que não foi o único, então a gente também tem trajetória nisso, esse não diálogo é o que me assusta. Oficialmente não estamos vivendo uma ditadura, mas estamos sentindo isso em sala de aula, quem é o nosso aluno, quem é o nosso interlocutor, com projetos que podem nos denunciar em função das nossas discussões, sentimos isso como profissionais. Eu e Cristina chegamos a conversar sobre a possibilidade de mantermos ou não o nosso trailer no ar. O que significa isso? Mantemos ou não as nossas fotos lá? Chegamos a conversar abertamente sobre isso. E as nossas decisões são decisões conscientes. Não sei se, né? Então, assim, essa tensão, ela é muito real e ela está muito se intensificando numa grande escalada. Sim. A gente já está indo para o final, já tenho só mais 2 perguntinhas para vocês. Uma, na verdade, é mais uma curiosidade com relação à montagem do documentário. Como que vocês escolheram, encontraram essas mulheres? Porque eu penso que deve ser um pouco difícil, né, encontrar essas pessoas e conseguir ainda mais antes, onde não era tudo tão simples como um WhatsApp e um e-mail. Então, como é que foi esse processo de encontrar quem seriam as pessoas, as personagens de vocês, né, e escolher quem seriam elas? Conta aí, Dan. Tinha colocado no mudo aqui. Olha, não foi difícil. Aliás, foi bem fácil. Eu acho que a velocidade foi um pouco menor do que talvez poderia se pensar hoje em dia, em função de e-mail, WhatsApp, Facebook e tal. Mas a gente sabia, como nós pesquisamos as personagens e as instituições, então nós fizemos o trabalho de investigação jornalística, que era ir para as páginas amarelas, que era a organização dos nossos contatos telefônicos. E nós achamos o nome da pessoa. E vamos ligar? Vamos ligar. E vamos falar o quê? Vamos falar quem somos, o que queremos. E começamos a ligar. Então, foi muito mais simples do que se imagina, né? Agora, nós optamos também, no momento do encontro, que é o momento da entrevista, eu acho que além de você conseguir o contato e ligar, é o que você diz, o que você fala e qual é o limite desse encontro. Porque em nenhum momento nós nos comprometemos ideologicamente, politicamente
no momento da entrevista, não ideologicamente, porque as nossas perguntas eram perguntas que tinham marcações ideológicas, né? Então, por exemplo, nós perguntamos para as mulheres da CMB se elas eram ou não a favor do golpe. Então, nós usamos a palavra golpe, né? Em todos os momentos que nós fomos perguntadas, nós respondemos a leitura que nós fazíamos no momento, né? Então, assim, com relação ao acesso, foi relativamente muito simples, né? Quer continuar, Cris? Com relação eu acho que foi mais fácil. Acho que foi mais fácil do que eu fico imaginando fazer isso hoje. Eu dou a disciplina de documentário na faculdade. Eu estava conversando isso com os meus alunos, né? Porque a lista telefônica tinha o endereço e o telefone das pessoas, né? Hoje você não tem o endereço das pessoas, né? Você pode digitar o nome e ter a sorte de conseguir o nome da pessoa no Google, mas você pode não aparecer nada, a pessoa não tem nada publicado. Algumas das mulheres que foram das organizações de esquerda que combateram a ditadura estão em situações muito difíceis hoje, economicamente falando, estão muito excluídas, né? As que não tinham nível universitário, que não eram universitárias na época, né? Que foram porque eram operárias. Essa condição de operária, né? Ela não se modificou muito. Então, a lista telefônica dava o endereço e o telefone das pessoas imediatamente para a gente. Foi por isso que foi muito rápido. Tanto que eu falo para os meus alunos, lista telefônica é um ótimo material de produção para você contatar as pessoas. Vão nas bibliotecas, ver se tem lista guardada, olha isso, porque é achar o fio da meada da investigação, né? E o que mais assustou a gente com relação às mulheres da entidade feminina que a gente entrou em contato em São Paulo, a gente achou que a gente ia encontrar muita resistência, né, no nosso imaginário. E como todo o processo de produção documental, a gente apresentou o projeto, a gente entrou em contato, apresentou o projeto, mandou por e-mail, nos apresentamos, e a gente falou, elas não vão topar, imagina, elas vão dar entrevista dizendo que elas eram a favor do golpe militar. Elas não só toparam, como elas ficaram extremamente agradecidas, porque nunca ninguém tinha procurado essas mulheres para fazer entrevista, para elas contarem a história delas. O que é assustador, como a gente subestima justamente as pessoas que brigam por esse Brasil colonizado, que tá o pessoal que está no poder hoje no Brasil. Como a gente, uma postagem que eu vi no Facebook, para de chamar de louco gente que é perversa, gente que tem um projeto, é um jeito de viver. Louco, coitado, tá lá numa situação complicada, é uma doença, né? E quando a gente encontrou essas mulheres, tinha uma convicção em contar, inclusive quando a gente abordou o assunto tortura, ninguém disfarçou. Foi colocado como um mal necessário. É um modo de vida, é uma estrutura social que para essas pessoas deve ser mantida. É assim que as coisas caminham. Então, eu acho que o processo fluiu muito bem, né? Com todos os... A gente teve mais resistência de algumas mulheres de organização de esquerda, muito sofridas, que não quiseram dar entrevista, não queriam voltar a falar disso. A gente teve recusa dessas outras do outro lado. Então agora eu acho que foi excelente tudo que a gente conversou aqui. Eu queria fechar talvez com uma pergunta que para mim é muito importante, né? Qual que é o papel então da arte
nesse contexto em que existe digamos que uma tendência a regimes autoritários, onde existe essa polarização que a Daniele colocou, onde não só no Brasil, né, mas em outros lugares no mundo, né, partidos extremistas têm, né, ganhado cada vez mais espaço. Como que vocês veem o papel da arte, né, nesse contexto? Tô de microfone aberto, já vou dar minha resposta final. A gente tem, eu acho que a resposta está num projeto que a gente escreveu logo depois da estreia e que, por enquanto, está na gaveta. Para a gente, o papel da arte é justamente você construir formas de resistência, de quebrar o silêncio e também de traduzir numa determinada linguagem, não numa representação, mas aí numa forma, né? Representação acaba sendo uma coisa muito artificial, mas numa forma possível de compreensão, de troca, de comunicação, né? Eu acho que é muito esse projeto que seria o que vai ser, se Deus quiser, o nosso novo projeto, né? E o nome dele é bem emblemático, que é Indigências, né? Eu acho que coloca muito essa questão, né? Porque a indigência é o que não é reconhecido, né? Que a existência não é reconhecida, né? Como uma existência concreta, real, né? A indigência é o que não tem nome, é o que desaparece sem deixar rastro, né? É o que não é visto. Acho que o papel da arte é justamente trazer as coisas à tona, né? A gente termina esse projeto e começa a escrever esse segundo projeto, né? Tratar a questão da indigência não só no âmbito social, mas político no Brasil. Você colocou bem a forma com que a gente, de uma certa forma, entende, ou juntas a gente, né, pensa dessa forma, mas, sobretudo, eu acho que tem que ter uma perspectiva de provocação e de mobilização. Vem aqui conversar com um pouquinho. Provocar e mobilizar. Eu acho que tem a ver, acho que tem que estar nesse ciclo, né? Porque senão a arte também pode cair numa fronteira muito tênue de você ter as respostas dadas ou fechadas. Na verdade, não é nada disso, né? As pessoas têm os seus olhares, têm as suas versões, têm os seus repertórios, têm os seus processos plurais de alteridades também. Então, eu acho que nesse momento de polarização, tem que escancarar, tem que provocar, eu acho que tem que colocar, de fato, uma força. Só que isso pode ser implícito, sabe? Isso pode ser ter um formato de mobilização que não é necessariamente pela violência ou pela agressividade, ou se for por essa forma também, né? Eu acho que a forma vai depender muito do artista e da maneira com que ele entende o mundo, da maneira com que ele quer se expressar naquele momento. Mas como premissa, eu acho que é mais a sua pergunta, eu acho que tem a ver com essa provocação e mobilização, né? Que transcende a resistência. A gente não pode viver falando somos da resistência, né? Somos a resistência, mas podemos ser mais do que isso. Na arte, na nossa comunidade, em casa e muito mais, né? Bom, eu queria finalizar, então, acho que foi muito legal, muito interessante. Eu acho que espero que a gente mantenha esse contato para atividades futuras, né? Obrigada, Laís, pelo convite, pelo encontro que aconteceu aqui, né? E com certeza a gente tá disponível, tá junto para outras experiências, né? Não só para contribuir, mas para fortalecer a rede mesmo, né? Tá perto. Obrigada. Obrigada.